Bonitinha e bonitão. Com a evolução das tecnologias, da informação, da comunicação, a televisão passou a ser cada vez mais presentes nos lares e também reconhecida como uma atividade de lazer para as crianças. Paralela às brincadeiras infantis, programas educativos, desenhos animados, filmes infantis, tudo isso influencia no comportamento e na formação da educação da criança. Então nós vamos saber mais como a TV age na vida dos nossos pequenos, com a ajuda desse psicólogo com especialização em atendimento infantil e que também é professor universitário nas áreas de gestão de pessoas e pedagogia. Estou recebendo Tiago Tamburini. Como vai, Tiago? Obrigado por ter vindo. Acho que a televisão teve um papel muito importante nessa questão. Você vai explicar tudo para mim. Hoje já não é mais assim na minha visão, mas de qualquer maneira eu vou te contando. Faz um tempo que a TV incluiu a criança como público-alvo. Hoje nem tanto, né? As televisões abertas, pelo menos não. A mídia em geral, você acha que afeta na educação, desenvolvimento da criança? Rony, eu acho que pode afetar, né? Eu acho que o que vai fazer a diferença é, claro, em primeiro momento, a quantidade, né? Eu acho que há crianças que ainda são hoje educadas pela televisão, né? Ali na década de 70, 80, isso foi muito comum, né? Aquela coisa de horas na frente da televisão. E aí é claro que a mídia vai ter uma influência muito maior. No entanto, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente tem percebido hoje, até mesmo da minha área da psicologia, uma certa demonização da tecnologia, das mídias, né? E não é bem assim. Eu acho que o pai, a mãe ou aquele que convive com a criança ainda é o fator primordial de cuidado, de exemplo. É por aí que ela vai ser muito mais influenciada do que necessariamente pela mídia. A gente pensar o consumo, por exemplo, né? Consumo, porque as propagandas, porque... É claro que elas são estimulantes, né? Você olha ali uma massinha na televisão, a massinha se mexe, a massinha fala, né? Ela tem olhos, é muito estimulante. Mas não é só isso que vai estimular o consumo, a massinha do amigo, a escola, o estímulo vem de todos os lados. Se os pais não estiverem atentos, não vai ser a mídia que vai ser o grande vilão. Eu via sempre desenho animado. E eu gostava preto e branco e tudo. E tinha os desenhos mesmo da Disney, daquela Castle Films que eu acho que nem existe mais, Waterlands, enfim. E tinha uma função de absoluto entretenimento só. Mas você acha que, de alguma maneira, educavam? Porque tinha sempre no final tinha sempre uma mensagenzinha subliminar. Eu acho que sim, eu acho que veio num crescente. A gente observa a cada ano uma preocupação maior de que vem algo educativo junto, né? Mas acho que sempre houve essa preocupação de ter pelo menos uma mensagem final, pelo menos uma ideia, né, de um lúdico que pudesse educar. Acho que sempre houve, sim. Talvez com um pouco mais, um pouco menos. Isso aí, que bonitinho, né? Os Flintstones. Isso quando o Joseph Hanna e o William Barbera fizeram o seu próprio estúdio, né? Pois é. E já tinha, né, coisa da família, né, da troca, sempre teve, né? Muito, muito legal. Essa história não só dos Flintstones, mas teve um desenho, me lembro, muito mais moderno, que eles assumiram mesmo a moral da história. Era o He-Man. No final do He-Man sempre tinha a moral da história. Isso, ele é um clássico dos exemplos dessa tentativa de educativo, sem sombra de dúvida. Agora, nos anos 90, nós tivemos um boom de programas educativos na TV. Principalmente TV Cultura. O programa Rá-Tim-Bum, não o Castelo, o Rá-Tim-Bum, que começou tudo, foi considerado o melhor programa infantil da história da televisão no mundo. Justo. Não é? E já a gente vai receber aqui os atores Sérgio Manberti, Rosi Campos, que estão ali esperando, que saíram do Castelo Rá-Tim-Bum. Né? O que você acha, na sua visão, que esses programas procuravam em relação à educação das crianças? Eu acho que, bom, primeiro um saudosismo enorme, né? Tá aqui numa referência com o Castelo Rá-Tim-Bum é muito gostoso. Mas eu acho que, assim, a criança
sempre, por natureza, teve o lúdico, a experimentação, o imaginário, a descoberta como referência de interesse, né? E o Castelo Rá-Tim-Bum era a força máxima disso, né? A ideia de trazer o lado lúdico, de que às vezes compartilhava, né? A coisa da bruxa, do bruxo, da maldade, mas que muitas vezes vinha também com a ideia do... tem um lado disso de como é que eu aprendo a lidar com esses medos, como é que eu lido com essa imaginação que às vezes me toma. Sem sombra de dúvida, conseguia fazer esse papel muito bem, né? E até hoje, né? Encanta até hoje. Sem até dúvida hoje nenhuma. As crianças adoram. Olha, hoje em dia a gente vê muito essa diminuição do espaço de programas infantis na TV, pelo menos na TV aberta, né? Cabo está lotado, mas tem inclusive canais segmentados nesse sentido. Mas na década de 80, 90, por exemplo, tinha Xuxa, tinha Eliana, tinha aquela outra lourinha do SBT que me falta agora a memória. Angélica. Tinha Angélica, que estava na época na Manchete. Tem mais Amara, enfim. Programas de auditório cheios de brincadeiras, de atrações. Isso não existe mais. O que atraía em relação à expectativa da criança? O que mais ela gostava nisso? Eu acho que naquela época, primeiro ela via na televisão a ideia de algo mágico e depois talvez isso chegasse na casa dela com o passar dos anos e hoje muito mais fácil. Então vamos imaginar, por exemplo, uma boneca, né? Naquela época a boneca não falava, a boneca não interagia, mas na televisão, num programa, assim... né? Então era muito mais atraente porque era muito mais novo, estava tudo acontecendo naquela hora, né? Então a criança se motivava, se incentivava por algo que era absolutamente diferente do dia a dia dela. Hoje um pouco menos, porque ela consegue viver parte desse imaginário, ela consegue ter aquela nave espacial da Xuxa, né? Que ela entrava numa brincadeira de um shopping, numa casa de festas, mas naquela ocasião só através da televisão, assistindo um programa, né, infantil. Então era absolutamente fora de qualquer coisa que ela pudesse imaginar como real. E aí mexe com fantasia, imaginário, é muito gostoso mesmo, né? E mesmo Sesame Street, como é que é? Vila Sésamo, aqui no Brasil me lembro do Laerte fazendo o Garibaldo, e aqueles bonequinhos todos que falavam, quer dizer, você tinha uns bonequinhos que falavam e se mexiam. Pois é. Hoje você tem. Você pode ir no shopping, comprar numa loja um bonequinho que vai fazer a mesma coisa sozinho. Então não é mais tão atrativo esse tipo de mensagem dentro de uma televisão. Ou ao menos mudou a idade. Então você tem que atingir a criança um pouco mais nova com isso, porque ela ainda não chegou na casa dela, ou do jeito que ela pode lidar como ela quiser. Então ainda vai ter esse encantamento. Os Muppets fazem sucesso até hoje. Você vê que eu estou falando dos bonequinhos que falavam. Eu fui contracenar com o Cocoricó, lá na Cultura, e eu falava com eles como se fosse, de fato, pessoas. Engraçado isso, né? Você fica tomado na hora. Imagine isso. Nós, adultos, né? Se nós ficamos, imagine as crianças, que vão olhar para isso de uma maneira absolutamente fora do que elas podem imaginar como real no dia a dia delas. É muito encantador. E esse desenho, o Peppa Pig, que é uma febre... desse tipo, assim, você acha que são educativos ou não? Pois é, a gente, de novo, né, a gente está entrando numa onda de problematizar demais as coisas quando envolve criança e adolescentes, viu, Rony? Essa coisa da Peppa Pig, por exemplo, vem nesse crescente, né, de que há enormes críticas a respeito do como ela pode influenciar na personalidade da criança, e a agressividade, e a malcriação. Eu não entendo bem assim. Eu também não entendo. Porque, bom, primeiro, que senão a geração que foi educada pelo Pica-Pau, Pernalongas não é? Estaríamos todos Patolino. Patolino. Eu seria o quê? Um bandido hoje? Pois é. E a criança, a Peppa, por exemplo, ela representa uma criança real. A criança real, ela tem por natureza uma tendência à maldade, uma tendência à pirracinha, ao choro. É natural, faz parte do desenvolvimento. Claro. Então ela representa essa criança, ela não vai estimular essa criança. Ela é um reflexo da criança, e não a criança um reflexo dela, né? É lógico que, como tudo, a quantidade, a intensidade não é bacana. Mas não exatamente pela influência que a Peppa exerce, mas porque deixa de fazer outras coisas importantes. Então, se a criança passar horas na frente da televisão e não for estimulada de outras formas, aí você tem claro, um prejuízo. Correto. Mas o prejuízo não é a Peppa. Aí é o tempo que você dedica a um tipo de estímulo, né? Porque eu sou contra essa patologização de tudo que envolve a criança hoje. Bem-vindo ao clube. E olha que eu não sou professor de pedagogia, mas
Hoje em dia, essa tecnologia, serviço de streaming, enfim, a criança muitas vezes escolhe o que assistir. Isso é muito comum. Como ela vai se entreter? Minha pergunta é a seguinte: como é que os pais podem pilotar essa história para que eles não assistam programas que possam eventualmente encher a cabeça ou prejudicar? Aí etc. sim, muito perigoso, Rony. A Peppa, por exemplo, se você não tomar muito cuidado dentro do YouTube, por exemplo, você vai encontrar fakes, né? Sketchzinhos que não são da Peppa, onde você envolve sexualidade, drogas, maldade mesmo. Aí feito de forma a criar uma situação extremamente prejudicial. O que as pessoas ganham com isso, Thiago? Exatamente. Então, primeiro, views, né? A grande busca pela ideia do que eu tenho que ter views. E segundo momento, a maldade pela graça que às vezes ela representa e que infelizmente é assim, né? O fato é que os pais precisam estar atentos sim nessa hora, porque essa escolha onde eles vão batendo o dedinho, e é muito rápido, Rony. Assim, ele vai batendo o dedo e de repente ele bate o dedo numa dessa e ele, às vezes, por alguns minutos, passa por uma situação onde pode realmente criar nessa criança uma série de situações deselegantes, assim, de dificuldade para dormir depois ou um imaginário que não deveria. Então tem que tomar cuidado. Existe, claro, hoje uma série de recursos para você bloquear, né? Tem sites mais confiáveis, outros menos, mas a supervisão dos pais vai ser sempre soberana, né? O pai precisa saber o que a criança está olhando, o que ela está vendo. Caso contrário, ele vai sempre correr o risco. Eu também acho. Olha, concordo com você em todos os níveis. Obrigado por ter vindo, Thiago. Prazer é meu. Adorei essa história. Convite, mais uma vez. Bom, recebemos aqui esse campeão, pelo menos eu tenho que puxar a brasa do Messadinha, que eu penso como ele, que é o psicólogo Thiago Tamborini, a quem eu agradeço muito. Eu que agradeço, Rony. Obrigado pelo convite. Volte mais vezes. Voltarei. Obrigado.